Salve, salve família vascaína, tamo junto aqui para mais um vídeo e vamos falar um pouquinho de Vasco da Gama? Para você que gosta de falar sobre o Vasco da Gama, para você que é vascaíno, gosta de discutir sobre o Vasco da Gama, sobre as coisas que acontecem no Vasco da Gama, as coisas que você acha que tá certo, que tá errado, os rumores que você escuta por aí, não sabe dizer se é verdade ou se é mentira, se é exagero, se não é, você caiu no lugar certo. Não sou o melhor YouTube, não sou o melhor que fala do Vasco, nem quero ser, mas se você der uma oportunidade de nos escutar um pouquinho, para ver se a gente sabe alguma coisa, ou para ver se a gente pelo menos tem discussões que sejam, tenham perspicácia, tenham alguma coisa a ver com a parada mesmo que está acontecendo com o Vasco aí, vamos falar numa linguagem tão assim, uma linguagem mais de vascaíno, uma linguagem mais de quem não é tão estudado. Vamos falar um pouquinho de Vasco da Gama, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Vasco, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica que tem depois da saída do Coutinho do Vasco, pedido de rescisão do Coutinho do Vasco. Acredito que isso não tenha acontecido de uma hora para outra. Essa decisão que ele tomou não foi tomada só por conta daquele jogo, e sobre as coisas que foi dita naquele jogo, sobre os acontecimentos daquele jogo, se o que falaram foi verdade. Então, se você quiser saber um pouco disso, se você gosta desse tipo de assunto, você caiu certinho no lugar. E se você ainda não me conhece, eu sou o Megamente Vascaíno 22, sou vascaíno até morrer, não adianta. O Vasco pode ir para qualquer divisão que for, que eu vou continuar sendo vascaíno. Não sou melhor do que eu tenho um torcedor de outra equipe, não fico forçando rivalidade que não existe, sou brincalhão, faço outra resenha, mas eu gosto de falar mesmo de Vasco da Gama. Adoro falar sobre o Vasco, adoro me informar sobre o Vasco, me manter informado. Por isso eu vou falar um pouco do jogo do Vasco contra o Fluminense no domingo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Vou falar um pouco sobre a polêmica dessa Federação de Futebol Carioca, que eu acho que está totalmente equivocada com relação a mando de campo, a jogos e essas coisas, entendeu? Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com o Coutinho, né? Vou falar muito. Será que será que a torcida do Vasco realmente exagerou? Estão querendo, né, culpar a torcida do Vasco pela saída. Tem torcedores que estão se sentindo muito tristes por conta que o Coutinho saiu do Vasco, estão achando que foram culpados por o Coutinho ter saído. Olha só, deixa eu falar um negócio. Eu estava lá em São Januário naquele dia, do lado contra o Botafogo, e sou o último esse jogo aí, quando foi vaiado, foi xingado. Eu sou um dos que xingaram, eu sou um dos que vai. Mas aquilo ali não tem nada a ver com a pessoa do Coutinho. Gosto muito da pessoa do Coutinho, gosto muito do Coutinho, um cara que tem um caráter acima de tudo. Ele falar que as pessoas estão julgando o caráter dele, eu não achei que foi certo, tá entendendo? Então vou falar um pouquinho sobre isso. Coutinho, você falar sobre ingratidão, você não tem base, um embasamento para falar sobre ingratidão, meu compadre. Quem concorda comigo? Que gratidão é essa, Coutinho? O Vasco, você fez exigências para você voltar pro Vasco. Dizer que você abriu mão de 40 milhões de dólares, eu não me lembro também quanto foi, se o valor é esse para mais ou para menos, mas dizer que você abriu mão de muito dinheiro, primeiramente, você veio porque você quis. A diretoria fez o que você pediu. Você fez o Vasco gastar por cerca de R$ 1 milhão, 600 mil reais, com Alex Teixeira e Souza. Outra coisa, Coutinho, você voltou pro Vasco, mas se o Vasco ano retrasado tivesse caído para a segunda divisão, você teria voltado pro Vasco, Coutinho? Você teria jogado no Vasco na segunda divisão, Coutinho? Eu acredito que se o Vasco tivesse caído para a segunda divisão no ano anterior, você não tinha voltado. Então, voltar pro Vasco, falar que voltou pro Vasco por amor, não é só por amor. Por amor, é o único que eu vi de verdade, Juninho Pernambucano, que voltou por um salário mínimo, e tá entendendo? E, né, ele cobrava por gol que ele fazia, fez um contrato de produtividade por gol que ele fizesse. Cada gol que ele fizesse, ele ganhava um dinheirinho a mais. Não foi no seu caso, né? Você fez a exigência de trazer Souza e Alex Teixeira de volta, que já tinha saído. Alex Teixeira, sim, deve ter voltado por amor pelo Vasco, porque ele voltou e disputou a segunda divisão com o Vasco. Você não fez a mesma coisa. Você disputaria? Que gratidão é essa? Quem tem que ter gratidão é você, pô. Você que se formou dentro do Vasco, o Vasco formou você. Você foi para esse time na Europa, ganhou esse monte de coisa que você ganhou com mérito seu, o seu talento e tal. Mas quem te ajudou a passar por isso tudo foi o Vasco, pô. Você voltar pro Vasco achando que você está fazendo favor pro Vasco igual você fez, na minha opinião foi isso, Coutinho. Não tenho nada contra você, nada contra você. Você dizer que voltou pro Vasco, você voltou pro Vasco por amor, você voltou pro Vasco porque você quis voltar, ninguém te obrigou a voltar. Você fez exigência para voltar para o Vasco cumpriu com as exigências que você fez e você não teve a humildade, né? Não sei o que,
de cumprir o seu contrato faltava pouco para acabar. O que que tem você ser substituído? Você, lá no teu fundo, do teu eu, da tua hombridade, você tem consciência de que você não estava rendendo mais. Então, falar que voltou pro Vasco por amor, que isso, Coutinho? Você tá jogando os jogadores contra a torcida e a torcida contra os jogadores, entendeu? Agora ficou um clima chato, né? O PH já tá fazendo conversa lá com o Grêmio, aceitou, acertou algumas coisas com o Grêmio, mas o Vasco negou. Você tá causando isso, cara. Tá entendendo? Você tinha que cumprir o seu contrato, fazer como você sempre fez, cumprir o seu contrato e sair e encerrar a sua carreira, ou ia seguir sua carreira num time que você quisesse, porque você é livre, você tem liberdade para isso. Agora você tá jogando o Vasco contra a torcida e a torcida contra o Vasco, o que não é verdade. A torcida é apaixonada, a torcida vai lotar o Engenhão com ingresso caro, com a federação doida do Rio de Janeiro, que da Federação Carioca de Futebol, que não faz o que promete, né? A federação disse que não pode ter jogo, 2 clássicos ao mesmo tempo por questão de segurança, aí jogou o Maracanã para ter Flamengo e Madureira e o Engenhão para ter Fluminense e Vasco, né? Sendo que as torcidas vão se encontrar dentro do trem. Você já pensou nisso, federação? Que as torcidas vão se encontrar dentro do trem quando estiverem indo para o estádio? E será que vai ser legal? Você acha que vai ter segurança para isso? Ou você vai botar um trem só para uma torcida e outro trem só para outra torcida? São 3 torcidas. É Fluminense, Vasco e Flamengo. São as 3 torcidas grandes. Só tá tirando o Botafogo, que foi eliminado. Mas todo mundo tá dentro, meu. Todo mundo está dentro. Aí agora você vai querer meter essa, né? Não pode contra o Flamengo, que foi jogar. O Bangu, por sua vez, coisa que eu concordo com o jornalista que tá falando aí, o Bangu tinha que fazer valer seu mando de campo. O Bangu não, o Madureira. Fazer valer seu mando de campo. Jogar lá, mas o jogo... Problema, meu irmão. Se você é pequeno... Porque olha só, se eu vou te falar, se esse jogo nem era para ter uma semifinal de 2 jogos. Porque é a única chance que um time pequeno tem para ganhar esse campeonato carioca, é um jogo só, onde um time pode estar com uma baixa produtividade e perder esse jogo ainda aqui nos pênaltis. Porque se botar 2 partidas, impossível o Flamengo perder para o Madureira em 2 partidas. O Flamengo poderia até perder para o Madureira em uma partida só, coisa que fez de perder para o Lanús, que é um time tecnicamente inferior, e poderia perder, mas em 2 partidas não vai perder. Primeiro que esse jogo, né, por não ser um clássico tão grande, o primeiro jogo vai ser horrível. Nenhuma equipe vai se expor, nenhuma equipe vai buscar vitória. E no segundo jogo o Flamengo ganha por 1-0 aí e acabou. Então, Coutinho, você não podia ter feito o que você fez. Quer dizer que, né, disseram por aí, os repórteres já que são mais informados do que a gente, né, disseram que na ida pro segundo tempo, na ida pro vestiário, quando acabou o primeiro tempo entre Vasco e Volta Redonda pela quarta de final, o Fernando Diniz, né, informou o Coutinho que ele iria ser substituído. Aí o Coutinho, tudo bem, você é substituído, tá tranquilo, não tem problema. Mas nisso o Coutinho já começou a trocar de roupa, tomar banho pra ir embora. Aí o Diniz falou pra ele, não, cara, você não vai embora não, mano. Você vai assistir o jogo até o final lá com seus companheiros, vai dar força aos seus companheiros. Aí ele ficou com raivinha, houve discussão daqui, houve ofensa dali, exceção daqui, um CCD, outro também, houve discussão, sabe como é que é homem, né, compadre? Quando um fala mais alto, o outro também quer falar, quando um aí, o problema é quase até briga, e disseram que o Fernando Diniz chamou o Coutinho de moleque, chamou o Coutinho de mimado e tal. Você realmente, Coutinho, você é mimado. Você é mimado. Se você fez o que estão falando que você fez, você é mimado. Você já provou quando você não aguentou a nossa cobrança da torcida que você não está rendendo o que nós esperávamos que você rendesse, meu parceiro. Então você é um cara um tanto quanto mimado e não tem como você fugir disso. Pra que você quer fugir disso, cara? Entenderam? Você está jogando a torcida contra o time contra a torcida. A instituição Vasco da Gama é muito maior. Agora, trouxe 2 pereba, outro perebenta aí que tá falando mal do Vasco aí na beira da piscina, que falando que ali a cobrança é melhor. Meu irmão, se você não aguenta a cobrança, ele não vai jogar em time grande, não vai jogar em time que cobra resultado. Joga aí no Madureira, cara. Vai lá pro Volta Redonda, vai pro Boa Vista, vai pro um time desse aí, pô. Né? Se você concorda comigo, cara, deixa um comentário aqui se o Coutinho realmente está certo, se o Coutinho realmente deveria ter feito isso. Eu vou falar aqui agora a minha escalação, que eu gostaria que o Vasco entrasse para esse jogo contra o Fluminense domingo. Tem muito torcedor do Fluminense aí que também posta vídeo, que está forçando rivalidade, não tem necessidade, já está dizendo que vai ser massacre, já disse que foi massacre outras vezes e não foi, foram eliminados pela gente. Então, não força a rivalidade não, cara. Força, mas força em tom de brincadeira. Tem gente que não tá fazendo em tom de brincadeira. Eu entraria com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldívia
e Lucas Piton. No meio eu entraria com Thiago Mendes, entraria com Rojas no meio, entraria com Cauã Basto. Aqui do lado esquerdo eu entraria com Cuiabano, no meio eu entraria com o Spinelli no ataque e na outro lado eu entraria com o Andreas Gomes. Então ficaria assim, ó, Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldívar e Piton, Thiago Mendes, Rojas e aí do lado de cá, Cauã Basto. Atacante centralizado, tiraria o Breno, colocaria o Spinelli. No caso, se não estivesse rendendo muito no segundo tempo, veria os lances para colocar o Breno. Do lado da direita, eu tiraria o Andreas Gomes de esquerda e colocaria na direita e colocaria o Cuiabano como ponta. Deixaria o Lucas Piton ali, porque ainda tem substituto. No caso ali, se for o caso de substituir um ou do lado de cá ou do lado de lá, ou o Paulo Henrique ou o Lucas Piton, temos aí o Puma Rodrigues que consegue desempenhar as duas funções, tanto de um lado quanto do outro, e fecharia desse jeito. Se tu concorda comigo, escreve aqui qual total escalação você botaria, quem você tiraria do time titular. Porque olha outra coisa também, olha outro ponto importantíssimo com a saída do Coutinho. O Rojas era o substituto imediato do Coutinho naquela posição de armador, primeiro volante, o cara que arma, cria jogada e bota o ataque para funcionar. O Rojas era o substituto imediato dele. O Rojas entrando, quem vai ser o substituto imediato do Rojas? Né? Quem vai ser? Matheus França? Não dá. Quem que tem ali para a gente substituir? Então o Vasco tem urgência em conseguir o outro meio campo, o outro volante ali para ser o substituto imediato do Rojas, porque o Rojas tá voando, tá pedindo passagem. Uma vez que compra todos esses jogadores, pede para a diretoria trazer, a diretoria faz esforço para trazer. Pô, o Diniz não quer usar os caras, ao ponto do PH. O PH tá certo, ele quer jogar, pô, ele quer disputar a Copa do Mundo, ele já foi convocado em outras ocasiões para a Copa do Mundo, ele quer jogar, pô. Como é que ele não vai entrar? Ele quer ser titular, ele quer que o Ancelotti veja ele para ele jogar. Então, meu, se você concorda comigo, chegou até aqui essa parte do vídeo, é muito importante que você deixe seu like, que você comente no nosso vídeo, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho da notificação, porque o YouTube tá entregando para você nossos vídeos. Cada like que você deixa, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e joga para mais pessoas. Cada comentário que você dá torna o nosso vídeo muito melhor, os próximos vídeos vão ser melhor por conta dos comentários. Você chegou até aqui a parte do vídeo, gostou da nossa ideia, gostou da nossa resenha? Não esquece de deixar o like, não custa nada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. De mais a mais, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.